Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. E aí, tá com a sua lição em mãos? Esse trimestre estamos estudando sobre descanso em Cristo. Essa é a lição do nosso trimestre, então, de julho, agosto e setembro, terceiro trimestre desse ano. E chegamos agora à lição de número 7, onde fala sobre descanso, relacionamento e cura. Na semana passada, nós começamos a estudar a história de José. E essa semana continua a mesma história de José, com lições muito especiais para todos nós, tá bem? Então você é muito bem-vindo a esse momento especial de recapitulação da lição. Quero aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva, tá bem? Ative o sininho para você receber as novidades. E se você gosta do conteúdo que a gente posta aqui, deixa também aí o seu like para a gente, tá bem? Agora eu quero convidar você a nós fazermos uma oração antes de começarmos a recapitular a lição de hoje. Você ora comigo? Pai Celeste, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco e que nos abençoe mais uma vez enquanto estudamos o Teu livro sagrado. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então à recapitulação da nossa sétima lição, que fala sobre descanso, relacionamentos e cura. Vamos continuar um pouquinho mais na história de José. Na semana passada nós vimos, que a família de José era uma família completamente disfuncional. O que poderia acontecer, também com Jacó, com duas esposas, ali 13 filhos, E além das duas esposas, as servas das esposas, ou seja, os 13 filhos eram 12 mais Diná, eram filhos de 4 mulheres diferentes. Imagina como que era dentro dessa casa, E a gente viu semana passada que Jacó e Raquel acabaram dando preferência, ao filho querido, que era José. E essa preferência que foi demonstrada redundou, então, em sérios problemas para José, que acabou sendo vendido lá como escravo, lá para a terra do Egito, tá bem? Paramos aí na semana passada, e essa semana, falando sobre descanso, relacionamento e cura, nós continuamos a história a partir desse momento. O versículo principal dessa semana apareceu aqui em Gênesis 45, verso 5, e diz assim: Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Palavras lindas de José, cheias de significado. E quem sabe esse versículo seja um verso que resume a própria história de José e ensina a principal lição: como que Deus pode pegar o mal que as pessoas intencionam contra nós e transformar isso em bem. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Todo o mal que eles intentavam contra José redundou em bênção, não só para ele, mas para toda uma nação que foi salva graças à atuação e à fidelidade desse homem. Linda história, Então, vamos avançar então. O autor da lição colocou na parte de sábado uma pequena ilustração, uma história, usando aqui 2 nomes fictícios, João e Joana, e na história que ele criou, ele está dizendo aí que Joana acusou João de haver cometido agressão sexual. E a justiça finalmente deu ganho de causa para Joana, e José passou então aí 14 anos, João passou 14 anos preso. Até que finalmente o avanço tecnológico da ciência e aí o exame DNA pôde comprovar que João era inocente. Saiu da cadeia e agora quando ele se encontra com Joana, o que acontece? Joana descreve de que João apenas baixou, pegou nas mãos dela e disse: eu perdoo você. 14 anos preso de forma injusta. E depois é assim que João agiu: eu perdoo você. Ela escreveu: só então entendi a graça.
Só então comecei a ser curada e a ter descanso. Isso nos ensina algo precioso. Às vezes quem precisa de cura não é só aquele que cometeu o pecado, que fez a ofensa, mas aquele que passou pelo problema e que foi ofendido. Ambos precisam, do perdão de Deus e precisam de reconciliação. Mas que história interessante, o autor da lição contou para nós aqui. E o autor disse que nessa semana nós vamos então estudar sobre o perdão e o que ele faz com o inquieto coração do ser humano. E esta Joana, quando percebeu que havia acusado injustamente um homem, certamente sofreu muito com isso. Mas quando ela recebeu o perdão, nas palavras dela, ela entendeu a graça. Nós não vamos entender o perdão nem a graça de Deus se nós fugirmos do nosso passado. E a lição falou sobre isso na parte de domingo, enfrentando o passado. José teve que enfrentar o seu passado. E olha, a história de José não foi uma história fácil. O que nós podemos enumerar? Primeiro, preferido pelos pais. Mas, pastor Arildo, isso é coisa boa. Não é coisa boa, porque finalmente redundou em mal para José, A gente não tem que querer preferência, nós temos que querer igualdade. Eu acho que você que é pai, você que é mãe, nós temos que tratar todos os filhos de forma igual, para que eles cresçam saudáveis, sem termos preferência por esse ou por aquele. Mas, pastor, alguns poderão dizer, isso é naturalmente, tal. Eu não sei se é natural, mas se você tem no íntimo do seu coração preferência por alguém, você tem que trabalhar isso para que todos os filhos tenham sempre o mesmo tratamento, para que ninguém se sinta privilegiado, para que isso não seja problema para outros. Foi exatamente esse o problema de José. Então, começou por aí. Depois, essa preferência por parte dos pais levou ao ódio dos irmãos. E aí começaram os sonhos. Ele foi taxado, então, de sonhador. Depois, no sonho, parecia que José teria proeminência sobre os irmãos. Eles também não gostaram disso. Finalmente, pensaram em matá-lo. E, por intervenção de um dos irmãos, ele foi vendido. Quando chega lá no Egito, ele foi vendido agora de novo, mas como escravo. E foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, foi injustamente acusado de haver tentado forçar a esposa dele a uma relação sexual. E por causa dessa falsa acusação, José foi parar na cadeia. Mas a tragédia não acaba por aí. Na cadeia, ele interpreta 2 sonhos. E aquele que permaneceu vivo, José pediu, quando você sair da cadeia, quando você estiver servindo lá no copo de Faraó, lembre-se de mim. Ele se lembrou? Não. Ele se esqueceu. O copeiro, se esqueceu. E José, que já tinha que conviver com o ódio dos irmãos, o abandono da família, a venda como escravo, a condenação injusta por algo que ele não fez contra a mulher de Potifar, agora esquecido mais uma vez dentro da cadeia. Mas, ainda que ele tivesse esquecido lá por homens, Deus nunca se esqueceu de José. Prova disso é que Deus então deu a habilidade a ele para interpretar o sonho de Faraó. E aí as coisas começaram a seguir numa outra direção. José interpretou o sonho, conquistou a confiança de Faraó. Faraó chegou a dizer, quem melhor poderia governar o Egito senão esse homem que tem o espírito dos deuses, ou o espírito de Deus? Até Faraó reconheceu isso. E José foi nomeado, então, primeiro-ministro do Egito. E através do dom profético que Deus deu a ele, José, então, salvou toda aquela nação de morrer na fome. José, então, se casou, teve 2 filhos, Manassés e Efraim, e a sua história começou a mudar. Agora os depósitos do Egito estavam abarrotados. A fome havia começado, então os irmãos de José foram parar lá no Egito. E agora, uma nova página da história de José começa a ser virada. E quando José tem esse primeiro encontro com seus irmãos, José poderia ter escolhido se vingar, ter se justificado, mas em vez disso, ele estava interessado nos membros da sua família. Será que meu pai ainda vive?
Quem sabe José estivesse se perguntando: e meu irmão Benjamim, o caçula, onde ele está? Então José queria saber da sua família. José se interessou pelos membros da sua casa, mesmo vivendo dentro de uma família disfuncional. A lição trouxe para nós o texto de Mateus 25, 41 em diante, onde diz aí que Jesus considerou de modo muito especial o cuidar do próximo, o atender às necessidades dos outros. Inclusive, nesta parábola contada por Jesus, ele vai dizer quando ele voltar: vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava preso e foste ver-me, nu e me vestiste. Ou seja, aqui está a religião prática, quando nós cuidamos das pessoas. E José tinha essa preocupação e foi isso que ele fez. Ele cuidou bem dos seus irmãos. Ele tinha interesse em saber o que estava acontecendo. Então José começou a preparar o terreno, como disse a lição de segunda-feira. José já havia perdoado seus irmãos em algum momento da história. E a prova disto é que José nunca teria prosperado, diz o autor da lição, e ele teria vivido na ira e na amargura se ele não tivesse perdoado seus irmãos. Você entende que é isso que acontece com quem não perdoa, quem não abandona ou quem não esquece o mal que lhe é feito? Quem sabe a tendência é viver na ira e na amargura, por não estender perdão. Na realidade, o perdão, ele beneficia não só quem o recebe, mas principalmente aquele que oferece. O perdão é terapêutico para ambos os lados. Interessante que aqui a lição falou sobre estudos a respeito de sobreviventes de tragédias infligidas a eles por outras pessoas. Falam de que essas vítimas de sofrimento, o perdão é essencial para a cura e a reconstrução da vida. Se não acontecer o perdão, a cura está comprometida. Interessante, né? Isso só confirma o ensinamento da palavra de Deus. E o que José ouviu de seus irmãos? Assim que ele então se encontra com eles? Bem, a comunicação, ela ocorria por meio de um intérprete, uma vez que José estava falando na língua egípcia e os irmãos não entendiam isso, não sabiam que José estava entendendo a língua que eles falavam. José então ouviu a confissão dos seus irmãos e eles tinham pensado que ao se livrarem de José, também seriam livres de ter que dar um relatório ao pai, né? Pensavam que não teriam mais que aturar os seus sonhos, nem vê-lo como preferido do pai. Bom, há uma lição a aprender com José, que estendeu o perdão, mas há uma preciosa lição a aprender também com os irmãos de José. Por quê? O autor da lição diz que eles haviam vivido todos aqueles anos atormentados pela consciência culpada. Isso mesmo. Todos os dias eles se lembravam do erro que eles haviam cometido, da escolha que eles haviam feito e que trouxera grande sofrimento ao coração do pai e também para eles. Foram anos de inquietação, anos de um medo paralisante. É isso que eles sentiam. José sabia que vários anos de fome ainda durariam. Então José agora insiste que eles tragam Benjamim e manteve Simeão lá na cadeia. E ao perceber que Benjamim ainda vivia, ele organiza um banquete para homenagear o favorito e ele queria saber se aquilo que aconteceu com ele também estava acontecendo com seu irmão Benjamim, filho de Raquel. Ou será que os irmãos haviam mudado? E quando então José organiza esse banquete, ele percebe que os irmãos parecem ter mudado. Mas então José provoca um último teste. E aí vem a história que você conhece, lá daquele copo que ele esconde, né, dentro dos sacos de cereais que estavam na mão de Benjamim. E ali então foi um planejamento que José teve para tentar descobrir de fato o que se passava no coração dos irmãos. Na lição de terça-feira, a lição falou sobre perdoar e esquecer. Essa é uma questão muito polêmica. E muitas pessoas dizem assim, não, se você realmente perdoa, você esquece.
Bom, eu queria dar para você a minha visão particular. Para mim, quem perdoa não esquece. Só Deus tem essa habilidade. Ele promete isso na palavra, perdoar e esquecer. Agora, a gente não esquece. Essa é a minha percepção. Mas, pastor, se não esquece, seria perdão? Seria. Eu vou explicar a você por quê. A grandeza do perdão está em você ver uma pessoa, saber que ela fez algum mal para você, mas você não alimenta nenhum rancor mais. Por quê? Porque você não está mais prisioneiro dessa pessoa. Você a perdoou. É isso mesmo. Quando a gente não perdoa, você se torna prisioneiro dessa pessoa. A vida inteira você vai ficar lembrando disso. Agora, quem perdoa também se lembra, mas a lembrança não traz nenhum amargor, não traz nenhum rancor. Por quê? Porque você escolheu perdoar. Essa é a diferença. A lição diz que perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, o direito à condenação e à vingança. Você pega isto e coloca nas mãos de Deus. Foi o que José fez. Nós vamos ver na lição dessa semana ainda que José disse: quem sou eu para julgar vocês? Isso está na mão do Senhor. É Ele quem julga. Então, a doutora Marilyn Armour, que era uma terapeuta familiar, a lição falou que ela fez um trabalho com vários sobreviventes do Holocausto, a fim de descobrir se esses sobreviventes, o que eles fizeram para encontrar sentido na vida. Você sabe que o Holocausto, né, levou à morte cerca de 6 milhões de judeus. Uma tragédia. E então ela depois escreveu aqui, né, de que eles encontraram sentido da seguinte forma: toda a ideia de perdão é o ato intencional da vítima. Não é algo que simplesmente acontece. Ato intencional. Perdão não significa ausência de consequências, nem deixar o agressor continuar com os comportamentos abusivos, mas significa entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. E esta mulher então descobriu de que esses sobreviventes do Holocausto só encontraram sentido porque elas escolheram perdoar as pessoas que as haviam ofendido, ou mesmo tirado a vida dos seus entes queridos. É isso que acontece quando nós perdoamos. Jesus condicionou o perdão divino ao nosso perdão. A oração do Pai Nosso ensina isso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, Deus é muito claro. Se você não está disposto a perdoar quem te ofende, não espere que Deus vai perdoar você. É esse o ensino da palavra de Deus. Na parte de quarta-feira, falando aqui, né, tornando prático, a fim de perdoar, devemos admitir que estamos feridos. Esse é um ponto muito interessante. E Cristo, Ele mesmo admitiu isso na cruz, né? O texto aqui de Lucas 23, 24, contudo dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ofereceu perdão antes mesmo que alguém pedisse. Aqui está a grandeza, né, do exemplo do Mestre. Oferecer perdão antes mesmo que alguém o peça. Nós temos que reconhecer que fomos ofendidos em algum momento. Isso implica reconhecimento. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que nós somos ofendidos, tem que haver uma disposição em nosso coração de não guardar isso, de perdoar e esquecer. É assim que nós devemos agir. A lição perguntou: como agir com aqueles que nos magoam? E Jesus ensinou: perdoando. A dor e os danos sofridos podem ser devastadores, deixando-nos feridos, paralisados e destruídos. A cura virá se permitirmos o perdão e abandonarmos o ressentimento, senão a cura não vem. E o maior exemplo que nós temos de perdão é a cruz do Calvário. Mesmo para aqueles que o crucificavam, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí chegamos então ao ponto central da lição: descanso após o perdão. Ou seja, descanso, relacionamentos e cura. Nós só encontramos descanso ou cura para as feridas quando nós perdoamos aquele que nos ofende.
ou aqueles que nos ofendem. Só aí. E a lição diz que a família de José finalmente veio para o Egito, mas não havia mais segredos sombrios na família. Agora, os irmãos de José tiveram que admitir para o pai que aquele irmão que eles haviam dito que havia sido morto, não havia sido morto, que eles haviam vendido ele para o Egito. E sabe que uma das cenas que mais me impressiona, e eu fico imaginando como será rever essa cena lá no céu, o momento em que José encontra toda a sua família, inclusive seu pai, o idoso Jacó. Eu imagino que eles deram um longo abraço. E a alegria de Jacó, já idoso, em ver que seu filho José estava vivo e agora era governador de toda a terra do Egito. Quem sabe no coração daquele velho pai se passou algumas cenas, entre elas aqueles sonhos que José tivera muitos anos atrás, em que os feixes de trigo se dobravam, diante do feixe de José. Que história interessante. Agora, a lição termina com um ponto muito especial. Jacó finalmente morreu e agora os irmãos de José pensaram assim: agora que nosso pai é morto, ele vai se vingar de tudo que fizemos contra ele. Mas não, José já havia perdoado. José já havia deixado nas mãos do Senhor. E quando os irmãos de José se aproximam dele após a morte do pai, eles vêm com a seguinte história: olha, o teu pai ordenou antes da morte, assim direis a José, perdoa a transgressão dos teus irmãos e os seus pecados. Isso aqui está lá em Gênesis 50, 15 em diante. Assim, eu acho que essa história era verdadeira, Eu imagino que Jacó tenha reconhecido os seus próprios erros e sabia que quando ele partisse poderia ficar ainda uma situação por resolver, e eu acredito que ele tenha dito mesmo isso, para os irmãos dizerem a José, mas José já havia perdoado. E então José vai dizer uma coisa maravilhosa para eles aqui. José vai responder assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha, amigos, que história linda. Cada verso da Bíblia encerra verdades preciosas. Eu queria ouvir José falando com seus irmãos. Como diz a Bíblia aqui, falou-lhes ao coração. Sabe o que é isso? José confortou seus irmãos. Eu imagino que José tenha dito assim: meus irmãos, venham aqui. Eu amo vocês. Eu não tenho nada mais contra vocês. Eu quero o bem de vocês. E como prova disso, eu vou sustentar vocês e vossos filhos aqui no Egito. Vocês nunca passarão necessidade. Não se preocupem, eu perdoei vocês. Eu imagino que foi assim que José falou ao coração deles. Mas José, nesse verso, ele também resume toda a trajetória, toda a sua história. Quando ele diz assim: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou isso em bem. Eu queria fechar a lição de hoje, eu queria concluir essa lição fazendo uma aplicação muito prática para você que está comigo aqui no meu canal. Em algum momento da vida, você se sentiu um José? Deixa eu falar para você que em algum momento foi injustiçado. Você foi injustiçado? José não tem um monopólio do cuidado de Deus. Deus também nos cuida. E assim como Deus agiu com José, honrando José, a fidelidade dele, ele vai também honrar você. Então nós temos que aprender com essa história a grandeza de Deus, que honrou José. Agora aprenda também com José. José foi honrado e o mal se transformou em bem, porque ele escolheu se colocar nas mãos do Senhor e perdoar. Eu não sei o que fizeram contra você. Eu não sei que injustiça você está enfrentando. Mas eu sei de uma coisa.
você deve dar perdão. E eu encerro com o texto de Parábolas de Jesus, de Ellen G. White, na página 251, onde ela escreveu assim: nada pode justificar o espírito irreconciliável. Nada pode justificar alguém que não quer dar perdão, que não quer reconciliar com o próximo. Nada pode. Eu não sei o que fizeram com você, mas nada pode. E ela continua: aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora do Senhor Deus. Lindo, né? Aquele que não é misericordioso não participa da graça perdoadora de Deus. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, professor, que vai nesse próximo sábado estar diante da sua classe, que seja esse o nosso recado principal. Não há desculpas para não oferecermos o perdão. E o mal que as pessoas intentam contra nós pode se transformar em bênção, porque é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Tá bem? Vamos orar? Nosso Pai querido, obrigado por esses momentos de reflexão na Tua Palavra e que essas experiências de José possam nos ensinar hoje a oferecer perdão e a confiar em Ti, a despeito das dificuldades. Abençoe cada amigo, cada amiga que esteve comigo agora, estudando a Tua Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia no meu canal aqui. A gente aqui toda semana posta materiais como sermões, lição da Escola Sabatina. Todos os dias postamos uma pequena reflexão também de um texto da Bíblia. Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora aqui no meu canal. Ative o sininho para você receber as novidades. Deixe aí o seu like e a gente se encontra na nossa próxima live, tá bem? Um abraço carinhoso para todos vocês. E olha, não deixem de estudar a lição da Escola Sabatina. Esse é o nosso pão diário, é o maná que Deus mandou para mim e para você. Um abraço carinhoso.